Pera aí, gente, que eu tô só dando uma repassada aqui, hein? Tomando um cafezinho. Um cafezinho benzinho hoje, hein? Acho que vamos lá. Vai! Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um Notícias da Semana. Eu sou o Joe Lemes e nesse vídeo tem tanta coisa. Tem o problema com as estradas aqui do Paraná, tem os 10 anos de Francisco e 5 anos sem Marielle, e tem uma conversa muito séria sobre etarismo, empatia e privilégios. Então cola aqui que o vídeo de hoje tá só começando. E nós vamos começar com um caso assustador, que é o da jovem Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos. Em fevereiro ela foi visitar o namorado, estava na casa da família do namorado, e durante a refeição tinha lá um vidro de pimenta, ela abriu o vidro e foi cheirar para ver se a pimenta era forte, sei lá, enfim. Gente, desencadeou um problema seríssimo. Ela, segundo eu vi algumas informações, ela tinha asma, alguma doença respiratória, mas ela sentiu muita dificuldade de respiração. Até teve um vídeo no Fantástico, que passou no último domingo, que mostrou até algumas cenas dela sendo resgatada, colocando ela no carro para tentar levar ela para o socorro. A Thaís está na UTI, e segundo o médico Rubens Dias, da UTI da Santa Casa de Anápolis, onde ela está, ela passou por um período em que o cérebro dela ficou sem oxigenação devida, e isso gerou, gente, uma lesão irreversível. Vocês têm noção? E com potencial de gravidade muito grande. O prognóstico é que ela passe, logo deixa a UTI, vá para a reabilitação, mas dificilmente a equipe médica acha que ela vai voltar a ter as atividades da mesma forma que ela tinha antes. Agora veja o perigo, uma bobeira, você tá lá na mesa, pegar a pimenta e dar uma cheirada para ver se a pimenta é forte, para sentir o cheiro da pimenta, e desencadeou tudo isso na menina. Então assim, torcendo para que ela se recupere o máximo possível e fico alerta. Mudando de assunto, o dia 13 de março marca o aniversário de pontificado de Francisco. E nesse ano, o Papa Francisco celebra uma década à frente da Igreja Católica. E eu tenho 3 pontos interessantes para falar sobre isso. O primeiro é que eu não sei se vocês sabiam, mas o nome do Papa Francisco foi escolhido e com interferência positiva de um brasileiro. Isso porque o Papa mesmo já contou essa história, durante a eleição conclave, que é a sessão de votação para escolher um Papa entre os cardeais, durante o conclave, quando já se viu que tinha maioria para Jorge Mário Bergoglio, que era cardeal argentino, ser eleito Papa, ele estava ao lado do brasileiro Cláudio Umes, cardeal Cláudio Umes. E quando saiu aquilo, Cláudio Umes o parabenizou e falou: não esqueça dos pobres. Automaticamente Francisco pensou em pobres, lembrou da figura de São Francisco, conhecido como protetor dos pobres, então escolheu o nome de Francisco, sendo o primeiro Papa com esse nome na história. A segunda curiosidade é que em todos esses anos Papa Francisco tem buscado uma aproximação com o povo e tem resistido às alas mais conservadoras da Igreja Católica. O Papa Francisco se destaca desde o início do seu pontificado por falar que ele gosta de ver pastores que têm um cheiro de ovelhas, ou seja, que sacerdotes, bispos que vão ao encontro do povo, estejam com o povo e sejam com o povo. O pastor que tem cheiro da ovelha é aquele que convive com as suas ovelhas, nos momentos de tristeza, de aflição, mas também de alegria. Um grande marco também é que Francisco tem buscado a aproximação e reduzido a demonização de alguns nichos da sociedade, e eu vou entre eles os casais de segunda união. Ele tem buscado reformas e mudanças que têm acolhido muito mais. Lógico, a igreja precisa de muito mais acolhimento, talvez algumas mudanças, enfim, mas ele deu passos importantes ao longo desses 10 anos e isso é um fato. E a terceira curiosidade é que eu vi pessoalmente o Papa Francisco bem pertinho de mim por conta da Jornada Mundial da Juventude que aconteceu em 2013. Ele tinha acabado de se tornar Papa, foi a primeira viagem internacional dele, ele veio para a América Latina. A jornada foi no Rio de Janeiro, eu era seminarista na época e fui com um grupo de seminaristas aqui da Diocese de São José dos Pinhais até o Rio de Janeiro. E, gente, ele passou muito perto mesmo. Eu estava agarrado na grade e ele passou bem pertinho de Papamóvel. E eu tenho que falar para vocês que eu não consigo explicar a energia que se dá no momento em que você está bem perto do Papa, porque não sei como explicar. Eu acho que é uma pessoa
naquele momento estava todo mundo ali tão sintonizado por aquele momento, por aquele encontro, e foi arrepiante. Eu lembro de eu ter ligado para minha mãe falando, ele tá passando, e muito emocionado, enfim. Então eram esses 3 pontos, e agora vamos para o nosso próximo assunto. E o próximo assunto é extremamente triste, porque foi também no dia 13, marcou o aniversário de 5 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E, gente, passado esse tempo todo, apenas a primeira fase foi concluída de toda a investigação. Até anotei aqui algumas informações que eu peguei lá no site do G1. Então, assim, apenas a primeira fase do inquérito foi concluída pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, onde foram acusados Rony Lessa, acusado de disparar os tiros, e Elcio de Queiroz, que teria sido o motorista do crime. Mas aqui, o G1 também listou 10 perguntas que, passados 5 anos, ainda não foram respondidas, e eu vou ler elas para você. 1. Quem mandou matar Marielle e qual a motivação do crime? 2. Por que Lessa e Elcio jamais pesquisaram o nome de Marielle Franco na internet? 3. Como Lessa tinha informações de todos os passos dela? 4. Quantos homens havia no carro e como os assassinos saíram do condomínio? 5. Em que ponto da rua os acusados trocaram de carro e por que câmeras não foram verificadas? 6. Qual foi a rota de fuga utilizada pelos assassinos? 7. Onde está a arma do crime? 8. Cadê o Cobalt e quem clonou o veículo? 9. O braço do assassino era mesmo de um homem negro, como diz a investigação? E 10. Quem vendeu a munição usada no crime? Gente, são pontos muito fundamentais da investigação e que ainda não tiveram resposta. E de todas elas, sobressai a que não quer calar. Quem mandou matar Marielle? Agora eu vou falar de uma notícia regional, mas que está causando uma esquentação de cabeça aqui no Paraná, porque tem um problema com as estradas que ligam a capital aqui de Curitiba com o litoral do Paraná. Desde o final do ano passado, com deslizamentos que interromperam o trajeto, depois foi desobstruído e obstruiu de novo, ele parou de novo e voltou, enfim, caótico toda a situação, mas agora teve um desdobramento essa semana, porque começaram a aparecer da semana passada para essa algumas rachaduras na estrada, na BR-277. E essas foram cuidadas, eles vedaram, porque a ideia é que a água pare de entrar, porque rachou o asfalto, entrou água, vai rachando mais, vai molhando mais a base da estrutura da estrada. Enfim, eu não sei explicar porque eu não sou da área. Mas mesmo assim, gente, mesmo vedando, hoje, até tem eu vou trazer a imagem, ele apareceu, as rachaduras aumentaram ainda mais. Então, olha, um rolo, tá? E o BO, gente, isso foi de hoje é terça-feira. E o BO pior de tudo isso é que não se trata apenas de bloquear a rua e as pessoas que querem fazer um lazer no litoral não conseguirem chegar no litoral. Isso atrapalha o trânsito e o escoamento, por exemplo, da produção agrícola, né? Por exemplo, a soja no Paraná não consegue ser escoada para o porto de Paranaguá. A soja, por exemplo, não consegue ser escoada para o porto de Paranaguá. Eu anotei algumas informações aqui que saíram hoje aqui no jornal local. O Porto de Paranaguá, que fica aqui no litoral do Paraná, informou hoje, dia 14, terça-feira, que 60 embarcações aguardam para realizar o carregamento de soja. E cerca de mais de 100 navios estão a caminho do Brasil. Já pensou esse problemão? E daí, o setor agrícola aqui do Paraná também estima que o prejuízo do escoamento de soja possa chegar ou possa ser superior a 600 milhões. 600 milhões de reais, caso o produto precise ser levado para o Porto de São Paulo para ser escoado por lá, para o Porto de Santos, em São Paulo, para ser escoado por lá. Gente, eu não sei, tem como voltar a ser trem, gente? E eu faço uma pausa agora, aquela pausa de sempre, para pedir para você seguir o canal, para você dar o like, sabe? Assiste o vídeo, dá o like, manda o vídeo para alguém. Sabe, você conhece alguém que não tem tempo de ficar parando para ver jornal, não consegue acompanhar e quer estar mais informado? Manda para ele e fala, isso aqui é um resumo das notícias mais relevantes, mais impactantes da semana.
Faltou alguma notícia? A gente fala aqui também que eu coloco. E sempre eu tento misturar um pouco de notícias que envolvam um pouco da política, do ambiente, da tudo. Histórico, fato histórico e curiosidades, que é o que vem por aqui. Mas antes, deixa o like, senta o dedo, ajuda o coleguinha, compartilha no story, me marca. Pelo amor de Deus, gente, tá? Ó, eu coloquei 3 metas aí e eu bati as 3 metas graças a vocês. Então é pra vir novidade. Então ajuda aí, tá? Vamos pro próximo assunto. E o próximo assunto é o mais puro suco de fofoca da internet. Porque tem a ver com a base da Virgínia. Você sabe do que eu estou falando? Então vamos falar sobre isso. Para quem não sabe, Virgínia é uma influenciadora super conhecida que vende alguns produtinhos na internet e tudo mais. E ela também é casada com o filho do cantor Leonardo. Eu não lembro o nome dele, mas é casada com o filho do cantor Leonardo. Mas ela é bombadíssima. Eu conheço muitas amigas que seguem, inclusive, ela no Instagram. O que rolou foi que ela lançou uma base, sim, uma make, uma base para o rosto, no valor de R$200. E eu acho que esses R$200 são muito mais por ser a marca dela, enfim. Porque assim, a promessa é de gente, ela lançou isso e veio uma enxurrada de vídeo. Virou um kikiki, um caos. Porque daí começou muita gente a gravar vídeo falando testando a maquiagem. Os testes não foram legais, sabe? Influencer de make, testa a maquiagem e tudo mais. Olha, ladeira abaixo. E a primeira questão é o Dermomake, que muita gente fala que esse termo nem é regulamentado no Brasil, e que ela falou que é Dermomake, que a base seria uma base que trataria, enquanto também, não só a parte estética, mas o cuidado da pele. Tem outras pessoas que já ponderaram de início que a liberação dela na Anvisa é grau 1, então não seria esse tipo de produto, seria muito mais estético, mais de pigmentação, cobertura da pele, enfim. Não vou entrar nesse detalhe. Mas assim, teve um dos vídeos que foi o que mais bombou, eu assisti inteiro, ele tem mais de 1 hora de duração, que é o da Karen Bakini. Karen Bakini. Parabéns. A Karen Bakini fez todos os testes possíveis. Ela primeiro, gente, se você quer ter uma aula sobre entender sobre cosmético, aquilo pro vídeo pra mim foi uma aula, porque ela começa falando sobre o produto, sobre a ideia, questão de marketing que foi utilizado, sobre a embalagem do produto, que também tem críticas aí à embalagem, sabe? E sobre a resistência com água, que é o que promete, a resistência com atrito, que é uma coisa que não promete, mas que é testado também no vídeo, a comparação com outras 17 bases, talvez, e com valor, e cobertura e tudo mais, enfim. Ela fez um trabalho maravilhoso, assim, entanto que muito bombou, porque tem uma parte, que até tá na capa desse vídeo, em que ela, com o rosto úmido, ela passa um guardanapo e a base esfarela toda, ela não sai no papel, não transfere, mas ela gruvinha aqui, dela passa o dedo, acontece um caos, gente. E daí as pessoas estavam vendo e comentando o vídeo dela, e isso tá sem parar. Hoje eu vi 3 vídeos sobre isso, sabe? Isso tá aqui, ó. Cada momento o cara mergulha um flash. No entanto, que o programa Fofocalizando do SBT parou uma parte lá para testar a base, defender a base e tudo mais. Daí já gerou uma outra fofoca que a Virgínia teria pago para o programa fazer isso. Se é verdade? Não sei, mas é o que tá rolando por aí. Enfim. Viu? E ela não tem esse direito. Fica de boa, relaxa. Se você quer ver treta, gente, procura no Google. Base da Virgínia. Procura aqui no YouTube, aqui, Base da Virgínia. E daí, meu querido, você vai ter horas de conteúdo para você ficar analisando, ver os prós, os contras e os contras, com riqueza de detalhes, tá? Só hoje eu anotei aqui, ó, os vídeos que eu vi. Além da Karen Bakini, eu rachei hoje vendo da Vanessa Wolff e do Matando Matheus Agrito. Indicações do meu namorado, claro, do Guilherme, que tem me ensinado muito sobre skincare. Tenho cuidado mais da pele, graças ao Gui. Te amo, amor. E para encerrar, um assunto que me estressou e mexeu comigo, que tem a ver com a Patrícia Linhares, universitária de 44 anos, da faculdade Unisagrado, em Bauru, São Paulo.
Porque o que aconteceu? Ela viu o nome dela ser rechaçado por algumas meninas, virar motivo de deboche por algumas colegas de sala pelo fato de que ela tem, gente, apenas porque ela tem mais de 40 anos. Porra! Vai se... Inferno! Inferno! Mas, gente, eu fico puto, por quê? Primeiro que eu tenho 33 anos, ou seja, daqui pros 40, gente, é um pulo, tá? Mas não é só por isso. Porque isso também envolve 3 palavrinhas, 3 conceitos que a gente vai falar por aqui, que é etarismo, empatia e privilégio. Etarismo, se você não está habituado com essa palavra, é essa ideia de que as pessoas mais velhas, um pouco mais velhas, vão deixando de poder fazer algumas coisas. Sabe? Elas não são mais capazes de fazer algumas coisas e tudo mais, que é uma paranoia delirante de um tempo, gente, que já não é mais o que a gente está vivendo aí, tá? E daí eu fico puto porque, gente, essa menina tem só 44 anos e ela estava fazendo faculdade. Que raios as pessoas acham que são pra saber por que ela tá fazendo a faculdade agora? Por que ela pode estar fazendo a faculdade agora? Porque ela quer, e ótimo, parabéns, porque ela não pôde fazer antes. Porque ela não teve condições de fazer antes. Ou porque a vida dela não deu brechas de tempo para que ela pudesse fazer antes. Você pode ter um universo de coisas. E quem tem a ver com isso é só ela, é só Patrícia, ninguém mais, entendeu? Porra! E daí eu quero falar pra vocês que por que isso mexe comigo? Porque, cara, a minha mãe, que é uma das pessoas mais maravilhosas do universo, foi correr atrás do sonho dela depois que ela já tinha 44, perto dos 50 anos. A mãe foi correr atrás da independência dela. Minha mãe tinha um ensino fundamental incompleto. Com cerca de 50 anos, minha mãe foi atrás do EJA, terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, fez curso de administração, fez curso de logística. E um dos dias mais emocionantes foi na formatura do curso de administração, que foi a primeira em que eu estava lá. Foi muito emocionante. E minha mãe estava levantando o canudo, porque ela fez o que ela quis. Ela não conseguiu fazer antes. Não deixaram ela estudar antes. Mas ela foi, cara, fazer. E ela tem vivido coisas depois disso. E ela tem vivido... Ah, eu tenho muito orgulho da minha mãe, gente. Sério. Mãe, te amo. Eu tenho muito orgulho dela. E, tipo, eu fiquei puto quando eu vi as pessoas discriminando essa moça de 44 anos porque ela não tem a idade das cocotinhas da escola, gente, que saíram da escola. E daí aqui a gente entra na questão da empatia. Que é você entender o que levou colocar-se no lugar da pessoa, colocar-se no lugar da Patrícia. Por que Patrícia está fazendo faculdade com 44 anos? É a primeira faculdade ou não é a primeira? Eu não fui pesquisar a vida dela, mas enfim. Se não é a primeira faculdade, gente, ela teve feito outra, tá fazendo agora. Se é a primeira faculdade, ela pode ter tido questões de família, questões sociais que não deixaram com que ela pudesse cursar antes. E só agora ela teve estabilidade suficiente, ou só agora ela conseguiu uma condição para se matricular e cursar. E daí, gente, a gente acabou de ver, uns dias atrás, o senhorzinho de 70 e poucos anos que se formou e foi lá ver a mãe de 92 de beca. Porra, cara! E daí tem as questões... Aí aqui a gente entra na terceira palavra, que é o privilégio. Gente, a gente tem que entender que a nossa régua não serve para medir todo mundo, porque só nós sabemos a nossa realidade. Eu não sei o quanto... Para algumas pessoas, eu sou muito privilegiado, porque tive chances que elas não tiveram, da mesma forma que existem pessoas que foram muito mais privilegiadas do que eu, e que tiveram chance de conseguir conquistar coisas muito mais facilmente do que eu. Ninguém pode medir os outros pela própria régua, tá? Fiquei muito puto. E eu queria dar parabéns pra essa menina, Patrícia. Sucesso, luz na caminhada. Sucesso aí na vida acadêmica também. Olha, já fico... Deixa ela. Nossa, bicho. Deixa ela. Enfim, tá? Já fiquei estressado. Vou terminar por aqui. Por hoje é isso, tá? As notícias da semana é essa aí mesmo. Você já curtiu meu vídeo também? Já deu like? Tá seguindo o canal, gente? Eu sei que tem mais gente vendo os vídeos do que gente seguindo o canal. Eu vou rezar por vocês. Tá? Agora, se você tá seguindo o canal, tá vendo o vídeo, muito obrigado. Gratiluz. Como diria a Domitila do Big Brother. Gratiluz. Mas, gente,
Vou ficando por aqui agora mesmo. Um beijo do Joe, um beijo de luz pra vocês, uma ótima semana. Não sei que dia você tá vendo isso, se for perto do final de semana, um ótimo final de semana. Enfim, um ótimo qualquer coisa que esteja vivendo aí. Beijo. No dia 13 de março, marcou aí uma década... Meu Deus... Ah, deixa eu contar um momento cultural. Tem uma amiga minha que ela vem do interior. Não, vou deixar essa história para outro dia. Beijo. Ah lá, consigo sair daqui agora, essa merda.